Isabela Laís Gonçalves é um exemplo de superação. Em 2018, quando tinha apenas 2 anos, foi diagnosticada com meningiocefalite. A princípio, os médicos achavam que ela estava com uma gastroenterite, mas o quadro foi se agravando. Até então eles acreditavam que era um quadro doloroso, né, abdominal, gastroenterite, mas aquilo foi piorando até que na hora do almoço da segunda-feira, do dia seguinte, ela teve uma convulsão. A partir desse momento, ela entrou num estado de comatose, ela não recuperou mais a consciência. Foi quando eu fiz contato com uma amiga minha de colégio, né, a doutora Ilana Werneck, que é neurologista. Eu, na verdade, implorei, né, pedi que ela intercedesse por nós, porque eu tinha medo de perder minha filha, foi um momento muito crítico da nossa vida. Ela contatou a equipe e eles fizeram coletaram um líquor. E o líquor deu sugestivo, tanto para meningite viral quanto bacteriana. Dali ela foi encaminhada para a UTI, para começar a fazer o tratamento. Mas o quadro foi agravando. Exato. E aí então os médicos entenderam que realmente se tratava de uma meningoencefalite. Mas ela foi piorando, o quadro, ela entrou em coma e o prognóstico era bem complicado. Eu ouvi de médicos assim que se ela melhorasse seria muito pouco. E realmente a gente sabe que a encefalite, embora seja uma doença rara, ela é muito grave. E a Isa, por conta da encefalite, ela também teve ataxia cerebelar aguda, ou cerebelite, né? Então o cerebelo também foi atingido. Embora ela tivesse com anticonvulsivantes com carga de ataque, mesmo com antiviral, mesmo com o antibiótico, ela não melhorava, ela não compactuava com a realidade, ela não tinha estímulo doloroso. Então o quadro dela era bem grave. Isabela ficou internada por 26 dias, sendo 21 na UTI e 15 em coma. Ela perdeu a consciência, não falava, andava nem interagia com os pais. Os médicos chegaram a dizer que ela ficaria em estado vegetativo. A enfermeira de plantão, naquela ocasião, quando eu fui recebida na enfermaria, foi bem categórica. Esta é a sua nova filha. Aqui você vai aprender a dar banho no leito, a manusear a sonda nasogástrica e a sonda vesical, porque é assim que você vai levar sua filha para casa. Hoje, Isabela tem uma rotina normal, mas para isso, Regiane e Fernando tiveram que se mudar de Pouso Alegre para Campinas, em São Paulo, para que a filha pudesse fazer reabilitação. Do momento que ela saiu, a Regiane trabalhava na prefeitura de Pouso Alegre como psicóloga. A Regiane teve todo o apoio para se afastar no primeiro momento. Nós morávamos nessa casa, inclusive. Os meus pais tiveram que vir, meus pais são de São Caetano do Sul, são aposentados, meus pais se deslocaram. Daí que a gente fala que a importância do Henrique nesse processo todo, porque o Henrique teve que ficar morando com os meus pais durante 2 meses praticamente. Como eu trabalhava em Campinas, ficou fácil, nós largamos tudo aqui, fomos para Campinas, porque Campinas existe uma clínica que é referência em tratamento em fisioterapia neurológica. Então a Isabela, todos os meses, passava por intensivos de fono, de TO, de fisioterapia, muitas vezes 4, 5, 6 sessões por semana. Porém, né, Fira, a gente acredita realmente que, embora ela tenha uma equipe boa que acompanha, foi numa boa clínica, a gente sabe e a gente acredita muito nisso, e por isso a motivação maior de estarmos aqui, de levar essa mensagem de esperança e superação, porque o caso da Isa é um caso realmente que a gente acredita de fé, porque embora a gente recebeu muitas informações que ela poderia ficar em estado vegetativo, a gente sempre acreditou, a gente sempre teve fé, a gente sempre rezou. E mais uma pessoa nos ajudou, que é a pessoa do Dr. William, que me presenteou com a relíquia da irmãzinha e a gente colocou embaixo do travesseiro da Isa. E o Dr. William, ele reuniu, né, os documentos, o prontuário da Isa com os documentos médicos e montou o relato, né, para ser analisado como um milagre por intercessão da mãezinha. Então, o cardeal veio de Roma até aqui Pouso Alegre e o Dr. William se reuniu com as irmãs, com o cardeal e entregou para ele. Então, a gente acredita realmente numa intervenção divina. Sim.
que a Isa, ela é realmente um milagre, uma obra de Deus, e por isso que hoje ela está aqui, hoje ela voltou a andar, ela voltou a falar, o bracinho, que ela tinha hemiparesia no Ele não mexia. esquerdo, ela não mexia, ela consegue movimentar normal, ela tem o cognitivo preservado, isso também é um dado importante, porque por um ano a Isabela, ela não entendia os comandos, se falava vai lá na cozinha e abre a gaveta. Na cabecinha dela, ela não entendia o significado das palavras. E foi bem complicado. Hoje a gente consegue falar de uma forma natural, mas quando se passa por uma experiência traumática como essa, é bem complicado a gente reconhecer, e é lento esse caminho, esse caracol, né, de que as coisas estão voltando ao normal. Então hoje a gente consegue falar com mais naturalidade, mas foi bem complexo. E se a gente não contasse com a intervenção de Deus e o fato de Jesus ter mandado para a gente também pessoas que foram instrumentos, né, na nossa vida. Regiane e Fernando decidiram levar esperança para outras pessoas por meio da história de superação da Isabela, principalmente nesse momento de pandemia em que muitas pessoas têm sofrido com a perda de familiares ou parentes com sequelas. É isso que a gente gostaria de passar, né? As pessoas que estão passando por Covid, que estão ficando com sequelas. A Isa saiu do hospital sem falar, sem sustentar o próprio Nós tronco. tiramos uma criança de 2 anos e meio como uma recém-nascida, porque ela não sustentava nem o pescoço. O caso dela foi tão grave que os médicos não sabiam se ela ia ter o reflexo da deglutição. E quando ela despertou e tudo, ficou essa dúvida se ela conseguiria deglutir, se o cérebro conseguiria fazer esse reflexo. Então, para a gente, cada conquista... E o momento, acho que um momento interessante desse da deglutição foi o dia que foram dar um danoninho para ela, que até a fisioterapeuta ficou, a fono, né? Ficou emocionada, porque ela conseguiu fazer a ingestão de um danoninho. Porque até então não se imaginava que ela fosse voltar a comer normal, deglutição. Ela poderia, se ela ficasse em estado vegetativo, como muitas crianças da Theraps, ela se alimenta por sonda. E então a gente não sabia. Então quando ela saiu, que ela conseguiu deglutir, foi uma conquista. Quando ela conseguiu andar, quando ela conseguia formar uma frase, pra gente era... E é um processo muito lento. Então as pessoas hoje que estão passando por sequelas Covid, ter fé, ter paciência, acima de tudo acreditar. Porque nós estamos falando de um processo de 2018 que ainda está em constante evolução. Nós já estamos indo para o fim de 21 e a nossa luta com ela, é lógico que agora é uma luta prazerosa, mas ela continua, porque ela ainda faz fono, ela ainda faz TO, porque ela precisa adquirir algumas... Faz psicopedagoga, porque então ela precisa afinar, melhorar algumas coisas que foram perdidas lá atrás, né? E graças a Deus está seguindo muito bem, Então, que para os pais é normal uma frase, uma organização espaço-temporal, uma letra. A Isa, por exemplo, ela tem dificuldade ainda com a letra cursiva. Então, cada letra é muito celebrado. Então, quando ela conseguiu andar de bicicleta, tudo é muito celebrado, tem um gosto especial. Graças a Deus, ela continua com o acompanhamento neurológico, com o acompanhamento das terapeutas. E cada ganho é muito celebrado. Todos os relatórios, as devolutivas da escola são positivas, né? Todas têm evolução, todas ela é muito interativa, ela interage muito bem. Então, assim, eles leem e falam, olha, aonde a gente vai? Qualquer médico que a gente vai, eles olham para a criança, lê o histórico, a gente tem uma pasta, se vê o vídeo. Então, considerando o histórico dela, é realmente, assim, muito ganho, é um milagre. É um milagre. E é possível, né, acreditar e... Eu acho que o mais importante, acho que a mensagem de tudo é justamente nunca perder a fé, né? A gente sempre teve, lógico, a gente sabe que é o papel do médico. O médico ele tem que te fortalecer, principalmente num caso grave, né? Então o médico ele também não pode ser muito brando com você, porque se você tirar a tua pessoa, teu ente querido numa situação ruim e ele fala uma coisa diferente, você vai decepcionar.
E sempre quando falava, não, é assim que ela vai ficar, eu falava para a Regiane, não, não é assim que ela vai ficar. A última resposta Porque vem de a Deus. última palavra é de Deus, né? Não, não, não são dos médicos, mas a última palavra é de Deus. A gente também, Sempre tive isso comigo. quando ela despertou, é legal que me veio agora que os médicos com a equipe, os alunos, eles foram até o leito dela para poder ver, porque foi muito, muito, muito emocionante. Ela já estava na enfermaria um tempinho já bom e meu pai começou a conversar com ela. Ela não estava ali. E de repente houve a abertura espontânea dos olhos e você percebia que ela estava ali. E ela que ela começa a estava interagir com ele contactuando, naquele momento. que ela ia abrir um sorriso. Ela interagiu com Né? ele. E a gente tem esse A gente tem vídeo esse. nesse momento, né? E foi algo assim, porque para os médicos ela não despertaria. Ela ficaria assim para sempre, sem reagir, sem interagir, né? Sem andar, sem falar, numa cama. Então, ter a Isa aqui com a gente e não levar essa mensagem de superação, essa mensagem de fé e de esperança, seria... Seria muito egoísmo. É. Né? Então, eu acho que o que a gente quer aqui é justamente nesse momento de pandemia, é levar para as pessoas que vão ter acesso a isso, que tem esperança, que isso vai passar, tá difícil, o momento é difícil para todos, para alguns é mais, porque a nossa dor ela é sempre maior do que a dor do outro, porque ela é nossa, né? É você que vivencia, mas que tem que ter fé, tem que ter esperança, que Deus age por nós, é assim que a gente encarou até lá e é assim que a gente encara e vai encarar daqui para frente. Que beleza. Você gosta do Rick, Isa? Muito ou pouco? Muito. Com quem que você dorme? Com a mamãe. Quem mais? Com o Tetê. Quem é o Dedê? Emocionante, né? História emocionante de recuperação, de superação. E por isso, para continuar nesse assunto, a gente vai conversar agora com o médico Dr. William Freitas, que é médico da família, acompanhou todo o processo aí da Isabela e é também médico das Irmãs do Carmelo, onde foi o Carmelo fundado pela mãezinha, serva de Deus. Dr. William, obrigado por conversar com a gente aqui do Mano News. Boa noite, tudo jóia? Boa noite, para mim é uma alegria muito grande falar com vocês. Doutor, o relatório contando toda a situação da Isabela foi enviado inclusive para o Vaticano, lá para Roma, por se tratar do que os pais acreditam de um milagre, isso? Isso. Como nós acompanhamos o processo de canonização da serva de Deus, a mãezinha do Carmelo, sempre que uma família procura as irmãs para relatar algum possível milagre, as irmãs pedem para que seja apresentada toda a documentação médica. E aí, em posse desses papéis, com autorização da família, nós fazemos os relatos que enviamos a Roma. No caso, nós já enviamos 2 possíveis milagres, e como a Igreja Católica ela é muito prudente, os processos demoram alguns anos para serem concluídos. Então, os casos eles são analisados com muito cuidado pela Igreja. E o caso específico da Isabela, além de ser uma grande graça, né, que isso nós podemos dizer assim sem sombra de dúvida, ele é um forte candidato a ser reconhecido como milagre. Ele ainda não está encerrado, porque conforme nós recebemos a orientação do Vaticano, é necessário aguardar uma completa reabilitação dela. Quando nós tivermos a Isabela numa total reabilitação igual a qualquer criança, sem nenhum déficit, esse processo ele é reavaliado pelo Vaticano. Mas não há dúvida alguma de que tudo que a família passou, todas as dificuldades que eles enfrentaram e principalmente a gravidade do quadro com que ela chegou, fez com que nós chegássemos à conclusão que se trata de um fato extraordinário. Eu trabalhava com a Regiane, que é a mãe da Isabela, na unidade de saúde. Eu me lembro quando ela começou a contar que a garotinha havia se complicado, e com o passar dos dias eu fui percebendo que a situação ela estava se tornando cada vez mais delicada. Até que eu me lembro que um dia ela chegou em mim, eu percebi que ela estava mais abatida até do que os últimos dias, e ela comentou comigo, ela falou assim: doutor, é fim de linha para minha filha. Aí eu chamei ela na minha sala, fechei a porta, né, me emocionei porque eu estava acompanhando o caso, mas eu não tinha a percepção de que realmente se trataria de um caso impossível.
E eu me lembro que há poucos dias eu tinha atendido as irmãs do Carmelo e elas tinham me dado as relíquias. Inclusive, qualquer pessoa pode pegar lá no Carmelo, que nada mais é do que uma oração pequenininha, que foi escrita pela Arquidiocese, e em colaboração com as irmãs, que tem um retratinho, uma foto da fundadora do Carmelo de Pouso Alegre, que é a serva de Deus, Madre Maria Imaculada da Santíssima Trindade, e carinhosamente chamada por todo o povo de Mãezinha. É uma irmã que faleceu em 88, e assim que ela faleceu, os relatos de possíveis graças alcançadas pela intercessão dela fez com que a nossa arquidiocese instaurasse o processo. Como eu disse no começo, é um processo longo, de alguns anos, e depois de toda a análise da vida dela, de todos os escritos, tudo que poderia ser coletado, de depoimentos das irmãs, foi instaurado o processo de canonização. E um dos pontos mais interessantes do processo de canonização é a entrega dessas relíquias, que são pequeninos pedaços de tecido que ou tocaram no corpo, né, do candidato a santo, ou vestes que pertenceram a ele ou a ela, que a igreja recorta e faz as pequenas lembrancinhas que a gente chama de relíquia. E eu estava com uma, porque eu havia ganho há poucos dias das irmãs. E eu perguntei se ela era católica, ela disse que sim, e eu comentei por cima, e eu entreguei essa relíquia. E eu disse a ela, eu falei, olha, Regiane, nós sabemos que quando a mão do homem, quando a mão dos médicos, quando a mão da equipe de saúde já não consegue se estender mais do que ela já está, a mão de Deus vem sem dúvida para complementar. E aí eu falei para ela, leva essa relíquia, reza com muita fé, pede a intercessão da mãezinha, porque eu tenho acompanhado muitos casos que têm chegado de possíveis milagres, de grandes graças, e eu tenho certeza que Deus pode realizar um grande milagre na vida da sua filha pela intercessão da serva de Deus. E ela pegou aquela relíquia com muito carinho, com muito amor, e já levou no mesmo dia e depositou lá ao lado da Isabela, que estava na UTI no estado gravíssimo. Eu via os vídeos dela e eu ficava muito assustado com a maneira como ela estava evoluindo de forma muito severa. Ela perdia, a cada vídeo eu via que ela se deteriorava, perdia o contato visual, depois ela perdeu o estímulo doloroso, que é um dos que mais perduram. Então, muitas vezes a equipe médica estimulava ela de forma assim, a perceber se ela estava sentindo estímulo doloroso, e ela já não respondia mais. Então, ela estava já caminhando para um possível óbito em questão de alguns dias. E aí a família começou a se unir em torno da oração da mãezinha. A Regiane compartilhou com a sua família a relíquia e pediu que as pessoas rezassem, pedindo a intercessão da serva de Deus. E aí nós testemunhamos como ela foi melhorando gradativamente. Dia após dia ela foi se recuperando. E esse vídeo que, inclusive, vocês colocaram na gravação dela sorrindo para o avô, foi um dos primeiros que realmente nos chamou a atenção de que o milagre havia acontecido. A grande graça que a família precisava alcançar estava ali diante dos nossos olhos. E eu me emocionei vendo a entrevista no começo, a reportagem, porque eu me lembro como se fosse hoje. E como médico, eu posso dizer, fiz questão de relatar, tivemos aí alguns meses de preparo para mandar tudo para Roma, mas eu como médico eu posso dizer que, ainda que falte algo perante a igreja para ser oficialmente um milagre, para a família, para nós, para os amigos, para as irmãs do Carmelo, não há dúvida alguma de que se trata de um extraordinário milagre que nós presenciamos. Doutor William, agradeço o depoimento do senhor, o relato, e até fazer mais perguntas, mas o senhor já contou todo esse processo aí que emociona a todos, sim, com essa história da Isabela e da família como um todo, e a gente vai acompanhando cada passo aí, e os próximos passos que acontecerem também lá no Vaticano, pode nos contatar aqui também para a gente falar a respeito desse assunto da recuperação da Isabela, desse possível milagre então. Muito obrigado, doutor William. Se Deus quiser, quem sabe em breve a gente vai ter boas notícias para poder partilhar com vocês, e queria aproveitar e estimular aí a nossa população que está acompanhando aí um grande número de pessoas. Eu sei que também nos próximos dias muita gente vai acompanhar, a visitar o Carmelo da Sagrada Família, que fica ali próximo à antiga Volks, um pouco para frente da Rua Comendador Zé Garcia, no finalzinho da Comendador Zé Garcia. O Carmelo é aberto ao público todos os dias até às 5 da tarde. Então as pessoas podem participar das missas, podem conhecer a lojinha do Carmelo e, sem dúvida alguma, se apaixonar, assim como todos nós que aproximamos do Carmelo ficamos apaixonados. O Carmelo é aberto.
As pessoas às vezes não têm essa consciência que podem chegar lá, tocar o interfone, conhecer, pedir oração, ligar no telefone do Carmelo. As irmãs têm esse costume de atender e registrar os pedidos de oração. E temos lá quase 25 santinhas rezando por nós, desde as primeiras horas do dia até a noite. Amém. Obrigado, doutor. E William, história emocionante mesmo, mostrada, contada aqui no Terra do Mandu. Depois, como o doutor William já lembrou, a matéria completa fica disponível aqui no Mandu News, no Facebook, no YouTube. A gente posta também no site terradomandu.com.br para você ver, rever e compartilhar, como é o propósito da família, levar esperança a mais e mais pessoas que têm enfrentado muitas dificuldades nesse tempo de pandemia. A situação da Isabela era uma outra doença, mas não deixa de ser uma superação, um caso de fé e de esperança para todo mundo.